Olá, nosso muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao canal da Primeira Igreja Batista no Barreiro de Cima. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Pedro e serei aqui mais uma vez responsável pela transmissão da mensagem aqui no canal. Para tanto, vamos falar com o Senhor Deus neste momento. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, lhe suplicamos, ó Pai, pela tua direção, ó Deus. Lhe suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos conduza e nos guie aqui, ó Pai, na transmissão da tua mensagem. E suplicamos também, ó Pai, que este culto seja todo ele agradável a Ti e não a nós. Que a Tua palavra, Pai, possa produzir a mudança necessária, ó Pai, que possamos, ó Pai, de fato ouvir e assimilar a Tua palavra, ó Pai. Lhe suplicamos também, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas limitações, e o Senhor, ó Pai, nos socorrer de cada uma delas. Essa oração que fazemos agradecidos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Bom, o nosso texto de meditação desta noite, seguindo aqui a nossa pequena jornada no livro de Jonas, é o capítulo 2 do livro de Jonas. Então eu convido você à leitura a partir do verso 1 de Jonas, capítulo 2, e assim nos diz a palavra de Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Bom, nós comentamos na última mensagem, né, que nós embarcaremos juntos aqui nessa pequena jornada no livro de Jonas. No capítulo 1, né, que nós tivemos a oportunidade de contemplar, nós vimos, entre outras coisas, como que Jonas, sendo um profeta, sendo ali um membro do povo de Deus, né, de Israel, ele desobedece ao Senhor. E ele, então, tem uma atitude de indiferença em relação ao pecado. Ele tem uma atitude de indiferença com os marinheiros que ali estavam com ele. E uma atitude também equivocada em relação às circunstâncias que o rodeavam. Como se aquelas circunstâncias estivessem contribuindo para o seu desejo de desobedecer a Deus. Não é? Nós vimos também que, em sua graça, em sua providência, o Senhor permite que Jonas siga até certo ponto, permite que Jonas faça ali o que é de intento do seu coração, mas o Senhor estava preparando Jonas para uma grande queda. O Senhor estava preparando Jonas para ensiná-lo, para discipliná-lo. E essa disciplina nós vamos ver em parte do resultado aqui, neste capítulo 2. O Senhor estava ensinando a Jonas e demonstrando a Jonas que ele era também carente da graça de Deus, como aquele povo, os ninivitas, também eram. Claro que em condições diferentes, mas Deus iria ensinar a Jonas e vai ensinar a Jonas que tanto ele como os ninivitas dependem do Senhor e não são pessoas independentes, não são pessoas autossuficientes. Vimos também que Jonas se oferece como sacrifício para cessar o juízo de Deus ali no barco com os marinheiros. Vimos que nesse ponto ele é uma imagem de Cristo Jesus, que também se oferece como sacrifício, mas não por causa de um pecado próprio, mas por causa do nosso pecado, né? E, portanto, Jesus é maior do que Jonas nesse sentido, né? Por fim, vimos também que existe uma relação entre palavra de Deus, desobediência e juízo. E vimos que o que quebra essa relação é justamente
o arrependimento. E é sobre arrependimento que esse texto aqui de Jonas 2 vai nos mostrar, vai nos ensinar, e é sobre ele que nós vamos meditar aqui nesta noite. Então, no verso 17 do capítulo 1, o texto vai nos dizer que após Jonas ser lançado ao mar, né, os marinheiros o lançam ao mar, o Senhor deparou ou designou um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E a partir então do capítulo 2 aqui, Jonas então inicia a sua oração, né? E no verso 1 então nós temos: então Jonas, do ventre do grande peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse. É importante nós considerarmos aqui o fato de que Jonas, ele era um profeta, né? De que Jonas, nós vimos isso lá no capítulo 14 do 2º livro dos Reis, de que Jonas era um profeta, então, portanto, tinha conhecimento a respeito da palavra de Deus. E nessa oração, se nós analisarmos com cuidado, nós vamos ver que existe referência a pelo menos 6 a 8 salmos aqui, né? Jonas conhecia os salmos, Jonas conhecia a palavra de Deus e, portanto, essa oração lembra diversos desses textos. A questão aqui é que Jonas está experimentando na prática a palavra do Senhor, né? Ele volta os seus olhos para o único que poderia salvá-lo daquela situação. E, portanto, a palavra que orou ao Senhor, seu Deus, ela não pode ser ignorada. De fato, a palavra de Deus, o Evangelho, aquilo que, pela providência de Deus, nós temos, não deve se limitar ao intelecto humano. Não adianta nós entendermos as coisas, mas não vivermos de fato aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Não basta apenas sabermos, é necessário que experimentemos de forma prática, que deixemos o Senhor nos instruir, nos guiar, tanto nos momentos bons quanto naqueles mais escuros da vida, né? E muitas vezes nos momentos bons nós temos a tendência de negligenciarmos ainda mais o Senhor. Nos momentos difíceis, nos momentos escuros da vida, nós nos apegamos ao Senhor, mas mesmo assim, muitas vezes não dobramos os nossos joelhos, não queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Porque, assim como Jonas, em muitas dessas vezes, queremos que a nossa vontade prevaleça em detrimento da vontade de Deus. E como ficou bem evidente no capítulo 1, o Senhor é o soberano. Ele que é o Senhor do céu, dos mares, do grande peixe. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E é impossível que nós, seres humanos, criaturas imperfeitas, caídas, lutemos e vencemos contra Deus. Isso é impossível. E aqui, nesse capítulo 2, nesse drama de Jonas, aqui o que nós temos é, de fato, o que significa viver biblicamente, conhecendo ao Senhor de fato, né? O conhecimento implica em relacionamento, em submissão. O conhecimento não deve ser apenas teológico, mas deve ser, sobretudo, prático, deve ser, sobretudo, relacional, né? Não adianta você ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, mas se você não tiver, de fato, a compreensão, a assimilação daquilo que as Escrituras nos mostram, né? Se nós não conhecermos a Deus de fato, em submissão, em oração, nada disso adianta, né? Então, o conhecimento, ele não se limita ao intelecto, mas ele implica em relacionamento, ele implica em nossa submissão ao Senhor. E tanto assim é que, a partir do verso 2 aqui, então, até o verso 9, nós temos a oração de Jonas. E algumas coisas chamam atenção aqui, o fato de que essa oração ela não tem nenhuma petição, né? Jonas não está pedindo nada a Deus, ele está, evidentemente, agradecendo ao Senhor. O que é interessante é que Jonas não ora a Deus para que o Senhor o liberte do ventre do grande peixe, mas Jonas agradece por ter sido salvo pelo grande peixe.
E aí é muito interessante, né, nós pensarmos que é uma salvação que não parece salvação, né? É um meio estranho de se salvar alguém. Mas nós vamos ver mais para frente que a cruz também é um meio estranho de se salvar alguém, né? E como diz o apóstolo Paulo, a cruz é loucura, né? Então nós vamos entender isso com mais calma. Como dissemos, há referências aqui aos Salmos, mas como estamos estudando com o pastor às terças e quintas, né, o livro dos Salmos, nós não vamos entrar aqui nessas semelhanças, né? Nós vamos tratar aqui sobre outras questões que estão envolvidas. Nós já dissemos, é uma oração de ação de graças, não tem petições, tão somente agradecimentos, né? E outro ponto que merece a nossa consideração é que Jonas, ele não fez nada para ser salvo pelo grande peixe, né? Ele não tem nenhum mérito ali ou algo que merecesse, que ele tivesse feito para merecer que Deus providenciasse ali aquele meio para ele ser salvo, né? Isso é o que nós chamamos de graça. Deus providenciou um meio para Jonas, não porque ele merecesse, mas é justamente o contrário. Jonas não merecia ser salvo, mas o Senhor ainda assim providenciou esse método, esse meio, né? Então Jonas agradece ao Senhor pela salvação, não da forma como ele quis, mas da forma como o Senhor quis. O Senhor quis salvá-lo dessa forma. E de fato, como nós mencionamos também, é um método estranho aos nossos olhos. A lição aqui ensinada ao profeta é que ele, apesar de fazer parte do povo de Deus, apesar de fazer parte ali do povo da aliança, precisava da graça, assim como os ninivitas também precisavam, né? Vamos nos lembrar que Jonas foi comissionado por Deus para ir pregar aos ninivitas, um povo que era inimigo de Israel. E Jonas, então, um tanto quanto nacionalista, ele se recusa a ir pregar aos ninivitas. Então ele foge, ele tenta fugir para Tarsis, que segundo os estudiosos aí seria o lado oposto de Nínive, né? Então na sua jornada ali no mar, Deus manda uma tempestade, Deus revolta o mar, né? E aí Jonas então é lançado ao mar e é engolido pelo grande peixe, né? Nós não podemos nos esquecer disso. Então, assim como Deus está mostrando que Jonas precisava da graça, precisava do sustento, assim também os ninivitas precisam, né? E é isso que Deus está trabalhando no coração de Jonas. Jonas não era melhor do que os ninivitas, né? E aí é uma lição importante para nós, como crentes em Cristo Jesus. Quando muitas vezes pensamos que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus, ela é algo tão somente para os incrédulos e que nós não precisamos disso. Né? Que nós já somos suficientes, que já somos salvos, então tá tudo bem, agora eu posso viver a minha vida como eu quiser. E a verdade não é essa. Nos esquecemos que o que nos difere não é a nossa moral, a nossa ética e o fato do nosso nome estar inscrito no hall de membros da igreja. Não. O que nos difere, de fato, é que somos arrependidos. Continuamos sendo pecadores, mas arrependidos, confiantes de que só o Senhor nos traz a paz com Deus, né? De que por nossas obras, pelos nossos méritos, nós não temos nenhum valor intrínseco, né? E precisamos da graça de Deus a todo instante, porque ainda somos pecadores, desobedientes como Jonas. Então, quando nós negligenciamos essa realidade e achamos que somos melhores ou autossuficientes, estamos caindo num ledo engano, assim como Jonas estava completamente enganado e iludido. Então, no verso 2, ele vai dizer: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Veja, a grande parte da oração de Jonas está no passado, o que reforça o fato de que a oração se deu no momento em que ele estava no mar revolto ali, que ele estava se afogando, né? E não é uma oração para ser liberto do grande peixe, mas porque foi salvo por meio dele. No verso 3, então, Jonas diz: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Vejam que Jonas aqui reconhece que Deus está fazendo todas essas coisas. Ele vai falar: as tuas ondas, as tuas vagas
né? E acima de tudo, ele vai dizer: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Ora, no capítulo 1, nós vimos que os marinheiros lançaram Jonas no mar, né? Mas o que Jonas está reconhecendo aqui é que, por instrumentalidade dos marinheiros, o Senhor o lançou no mar. Ele está reconhecendo a disciplina, ele está reconhecendo aqui que pecou diante de Deus, que, portanto, está sendo disciplinado. E que, principalmente, o Senhor utiliza de tudo e de todos para cumprir os seus propósitos, para que o seu nome seja glorificado. Porém, algo ainda mais maravilhoso que nós podemos contemplar aqui neste capítulo, nessa oração, é o fato de que o Senhor poderia ter abandonado Jonas. O Senhor poderia ter chamado outro profeta, mas ainda assim, justamente pela sua graça, pela sua misericórdia, Jonas não foi desamparado. O Senhor está com Jonas nos fundamentos dos montes. O Senhor o está ensinando, né? Está mostrando a Jonas que Deus está em todos os lugares. E muitas vezes nós nos questionamos o motivo de estarmos passando por determinadas situações em nossa vida. Muitas vezes, como crentes, não entendemos o motivo de passarmos por motivos X ou Y. E normalmente esses questionamentos surgem nos momentos mais difíceis, nos momentos em que estamos passando por diversas situações aos nossos olhos ruins, né? Por tribulações, e surge então o questionamento. E, por natureza, achamos que se nós entendermos o porquê de estarmos passando por isso, se entendermos, né, os detalhes, teremos paz, né? Teremos entendimento, então tudo ficará em paz, né? Se nós entendermos de fato as circunstâncias e etc. Vejam que, nessa lógica, nós buscamos a paz e o contentamento no nosso próprio entendimento a respeito das coisas, e não no Senhor. E a bem da realidade, não vamos entender muitas vezes os motivos por trás das situações que vivenciamos. Você certamente já passou por alguma situação ruim em que você não entendeu o porquê, não entendeu o motivo, né? Mas talvez esse tenha sido um momento onde você se chegou mais a Deus, tenha sido um momento em que você dobrou os seus joelhos, né? Se no capítulo 1 de Jonas nós vimos um homem que estava dando as costas a Deus, aqui nós temos um homem que está de joelhos diante de Deus, né? Em decorrência dessa situação. E nós podemos também nos lembrar de Jó. Nós estamos estudando e prestando culto ali ao Senhor aos domingos, estudando, né, o livro de Jó, e nós vemos ali o sofrimento daquele homem, né, a angústia que ele está sentindo, a situação, e os amigos ali ainda mais aumentando, né, o fardo. E Jó daria tudo para ter o que você tem, né? Que seria a palavra de Deus completa. Ele certamente leria o capítulo 1 e o capítulo 2, e aí ficaria tudo bem, né? Porque ele teria entendimento do porquê aquilo estava acontecendo com ele. Mas é bem ao contrário, né? Justamente ele não tem o conhecimento ali das situações, e certamente, se ele tivesse, ele não aprenderia tanto, né? Como nós estamos vendo. E esse é o propósito de Deus, né? Que nós confiemos nele e não em nós mesmos. Não no nosso suposto entendimento a respeito das coisas e das situações. Nesse ponto, nós não podemos nos esquecer do texto que se encontra em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. A partir do verso 4, em que nós lemos assim, escrevendo aqui o escritor a crentes em Cristo Jesus, ele vai dizer: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Né? Vejam aqui
que apesar da situação vivenciada por Jonas, e muitas vezes vivenciada por nós mesmos, né? Situações angustiantes, situações difíceis na nossa vida, precisamos entender que muitas dessas situações são são providenciais, são providenciadas pelo próprio Senhor, para que nos tornemos mais parecidos com Cristo Jesus. Não é? E ainda sobre a oração de Jonas, nesses versos que nós lemos, né, em diversas situações aqui, como no verso 4, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. No verso 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos me correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Vejam que as imagens que Jonas usa aqui, a oração que ele emprega, demonstra, em resumo, primeiro, um homem quebrantado, mas, além disso, um homem que está incapaz de resolver a sua situação ali. Né? Vejam, ele diz, no verso 4, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o teu santo templo, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Vejam, Jonas se utiliza de uma imagem aqui de prisão, né, de que ele está com as algas enroladas, de que ele está no fundo do mar, né, literalmente preso, incapaz de resolver a sua situação. E lembremos que no capítulo 1, como nós vimos, nas circunstâncias ali, Jonas tinha dinheiro para pagar a sua passagem, embarcar no navio. Jonas encontrou um navio que ele pudesse seguir a sua viagem ali para outro lugar, que não aquele que o Senhor tinha designado. Né? Então, Jonas ele tinha supostas condições, e agora aqui, em contraste, ele não tem nenhum recurso, ele não tem nenhuma condição. E assim Deus evidencia a Jonas que ele não é autossuficiente, que ele não pode fazer aquilo que ele bem entende e que o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. Não é? E aqui então fica bem evidente que ele não tem absolutamente nada senão ao Senhor. Jonas aqui, nessa oração, demonstra de fato o seu arrependimento. A lição, até certo ponto, foi aprendida. Né? E no verso 9, ele vai dizer, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Então nós vemos que Jonas, de fato, ele reconhece a situação, ele reconhece que está sendo disciplinado, ele reconhece o seu erro e o coração, de fato, está quebrantado. Não é? Então, a partir do verso 10, o texto vai dizer, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Aqui, mais uma vez, a soberania de Deus evidenciada, em que todas as coisas cumprem os propósitos de Deus. Enquanto o peixe, enquanto os mares, enquanto os céus, a chuva ali obedecia ao Senhor, Jonas, até então, em uma desobediência deliberada, né? Em contraste com a criação de uma forma geral. De fato, a oração ela é curta, ela não é uma oração longa, tem as semelhanças com os Salmos, como nós dissemos, mas nós precisamos aqui fazer aquela análise ampla de como esse texto se encaixa no todo da palavra de Deus. Não é? Nenhum texto é uma ilha por si mesmo. Todo texto é uma parte do continente, uma parte do principal. Isso significa que o texto, evidentemente, não é isolado e ele faz parte de um todo. E é esse todo que nós precisamos meditar aqui rapidamente. Nós não podemos deixar de olhar e deixar de entender como tudo isso se encaixa na linha melódica ali da sinfonia tocada pelo Senhor ao longo desses livros, né? Que se inicia em Gênesis e termina em Apocalipse. Muitas vezes nós não damos ouvido a essa mensagem maior, né? Mas Deus ainda assim, na sua graça, nos dá a oportunidade de ouvirmos continuamente
a palavra, né? E como ele é longânimo e misericordioso para conosco, né? E aqui, mais uma vez, evidenciando essa longanimidade. Bom, aqui, no verso 6, Jonas vai dizer: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Vejam que Jonas aqui, ele evidencia o fato de ter descido, né? Ele está no mais profundo abismo. Ele está à beira da morte, né? Mas nós precisamos olhar para aquele que não esteve à beira da morte, mas aquele que morreu de fato, né? E assim como Jonas foi liberto no terceiro dia, como nós temos aqui no verso 6, o Senhor Jesus ressuscitou também ao terceiro dia, triunfando sobre a morte, né? Nós já comentamos no capítulo 1 e na introdução aqui a diferença ali entre o Senhor Jesus e Jonas, né? E nós comentamos também na última mensagem que nós vamos olhar com uma certa constância aqui para o texto que se encontra em Mateus, no capítulo 12, onde Jesus vai demonstrar que a história de Jonas não é uma fábula, não é uma simples, digamos assim, uma ficção, mas é de fato uma história real. E aí no verso, então, 40, o Senhor Jesus, respondendo aos seus interrogadores, ele diz, no verso 40 de Mateus 12: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Sim, Jesus está fazendo referência aqui à história de Jonas, mas também fazendo referência à sua morte, ao seu sepultamento. E assim como em Jonas 1, nós vimos que a situação de Jonas aponta para a história da redenção, pelo fato dele, Jonas, se oferecer como sacrifício substitutivo para satisfazer a justiça de Deus. Aqui também nós temos a belíssima imagem da ressurreição do Senhor Jesus, que foi ressuscitado pelo poder de Deus. A incapacidade de Jonas ali no texto nos revela a nossa própria situação diante de Deus, incapazes de fazermos qualquer coisa para resolvermos a nossa situação. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. É o que nos diz Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, onde Paulo vai nos dizer assim. Efésios capítulo 2, no verso 1, Paulo vai dizer: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo aqui está escrevendo para crentes em Cristo Jesus, para aqueles que nasceram de novo, e está mostrando a eles a realidade antes de aceitarem ao Senhor Jesus, ou seja, de separação, de morte, de incapacidade de obterem paz por si mesmos diante de Deus, né? E assim como Jonas, podemos afirmar com certeza, né, que ao Senhor pertence a salvação e não a nós mesmos. Inclusive, esse texto de Jonas, capítulo 2, do verso 9, ele vai ser justamente não só o verso-chave aqui deste capítulo, mas de todo o livro, né? De que ao Senhor pertence a salvação. A salvação não pertence a Jonas, não pertence aos marinheiros, não pertence aos ninivitas, mas pertence única e exclusivamente ao Senhor, né? E aqui nós vimos o Senhor Jesus fazendo referência à sua morte lá em Mateus 12, dizendo, né, que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim ele também ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, né? Ou seja, o seu sepultamento, a sua morte. E de fato, nós lembramos no capítulo 1 a respeito da crucificação do Senhor Jesus, da morte dele, e agora nós vamos entender um pouquinho da importância da morte do Senhor Jesus, da vitória do Senhor Jesus sobre a morte, né? E eu te convido então a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15,
onde Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai esclarecer melhor essa realidade. Então, no capítulo 15 de 1 Coríntios, nos versos 3 e 4, nós temos assim: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vejam que Paulo aqui demonstra o motivo pela morte do Senhor Jesus, o propósito pelo qual ele morreu, e também demonstra que é segundo as Escrituras. Não é? Muitas correntes há, muitas filosofias existem que tentam explicar, que tentam trazer outros contornos para a morte do Senhor Jesus. Mas vejam que aqui é segundo as Escrituras e não segundo outras coisas, né? Então Paulo é bem enfático. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E então, prosseguindo no texto, né, entre outras coisas, nós não vamos analisar o capítulo 15 como um todo, mas no verso 19, então, nós temos assim, 1 Coríntios 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que Paulo está falando aqui, que o Senhor Jesus, ele ressuscitou. E pela sua morte, pelo seu sepultamento, pela sua ressurreição, todos aqueles que se entregam ao Senhor Jesus, que nasceram de novo, que são filhos de Deus, também ressuscitarão com o Senhor Jesus. Terão a vitória sobre a morte, né? De fato, o Senhor Jesus venceu aquele inimigo que é invencível por nós, né? A própria morte. Prosseguindo, então, no verso 22 nós temos: Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Vejam, o que o texto ali de Jonas nos mostra, nos aponta, é justamente essa vitória do Senhor Jesus sobre a morte. E como que essa vitória se estende a todos aqueles que também creem no nome do Senhor Jesus. Como que o Senhor Jesus nos garante onde nós estaremos ao deixarmos este mundo, juntamente ao Pai, né? Então, há a possibilidade de resolvermos o nosso problema. Há a possibilidade de termos paz com Deus, não por nós mesmos, não pelos nossos méritos, mas única e exclusivamente por intermédio de Cristo Jesus. Prosseguindo aqui no texto, então, de 1 Coríntios, no verso 55 a 58, nós temos a grande conclusão de Paulo aqui. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, né? O que eu quero chamar sua atenção aqui é pelo fato de que Paulo, ele vai dizer, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, inimigos pelos quais nós não podemos vencer, inimigos pelos quais nós não temos força, não temos capacidade, porque estamos mortos em nossos delitos e pecados, como nós vimos. A oração de Jonas, aqui nesse capítulo 2, ela nos mostra que nós não temos nenhum recurso ou perspectiva sem o Senhor, por nós mesmos. Não podemos comprar a nossa saída, como Jonas comprou a passagem ali para o navio, e nem produzir a nossa própria salvação. Tudo que temos é a graça de Deus. Por isso o profeta confessa lá no verso 9, porque ao Senhor pertence a salvação. Mas o que em Jonas foi só um sinal, em Cristo foi uma realidade plena. Jonas experimentou o livramento da morte. Jesus enfrentou a própria morte e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Ele venceu.
inaugurando a vitória definitiva que Paulo celebra e que nós lemos aqui. Assim, a incapacidade de Jonas aponta para a nossa incapacidade diante de Deus. E a vitória de Cristo é a nossa esperança. Se em Jonas nós vemos um pecador arrependido, sustentado pela graça, em Cristo vemos um Salvador perfeito, que venceu a morte e garante vida eterna a todos os que nele confiam. É por esse motivo que nós podemos proclamar com o profeta e com o apóstolo em uníssono: ao Senhor pertence a salvação. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai Santíssimo, somos-te eternamente gratos, ó Pai, profundamente gratos, ó Pai, pois o Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, apesar, ó Pai, de nós, apesar do nosso pecado, ó Pai, apesar da nossa miséria, nos amou, ó Pai, a tal ponto de entregar, ó Pai, o Teu Filho para nos resgatar, ó Pai. O Senhor, ó Pai, na Tua providência, ó Pai, no Teu amor, estendeu, ó Pai, o braço forte para que pudesse, ó Pai, nos dar vida, ó Pai, e nos resgatar da morte e do pecado. Lhe suplicamos, ó Pai, que a Tua palavra encontre morada, ó Pai, no coração daqueles, ó Pai, que nos ouvem, que possam, ó Pai, abrir os olhos e entenderem, ó Pai, que sem Ti nada podem, que sem Ti nada são. Que possam, ó Pai, se renderem aos Teus pés, ó Pai, reconhecendo que somente Ti, ó Pai, é o sustentador e o sustentador de todos nós. Perdoe, ó Pai, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Ensina-nos, ó Pai, a cumprirmos a Tua vontade. Essa é a oração que fazemos agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito boa noite a todos e esperamos revê-los na próxima mensagem.